Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal ACDC Eletrônica. Esse é um canal que ele vai ser destinado para a gente ter vídeos aqui sobre eletrônica, sobre eletrotécnica, eletricidade. Ele é destinado aí para pessoas que são iniciantes nessa área, hobbyistas, técnicos e até mesmo engenheiros. Eu sou o Flávio, sou formado em engenharia elétrica e também técnico em eletrônica. Então eu peço para vocês aí que se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem os vídeos aí com os amigos, nas redes sociais e cliquem no sininho para obterem sempre as novidades. O nosso tema de hoje, que vai iniciar aqui o nosso canal, é o tema condutores, semicondutores e isolantes. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são os materiais condutores, os semicondutores e isolantes. Primeiramente, os condutores. Quando nós temos átomos que possuem elétrons livres em sua última camada, aquela camada que a gente sempre conheceu como chamada camada de valência, eles permitem a movimentação de elétrons pelo material. Ou seja, materiais, por exemplo, como o metal, eles formam aquela nuvem de elétrons e esses elétrons eles são livres para se desprenderem do núcleo e poderem formar uma corrente elétrica, ou seja, movimentação de elétrons. Então, esses átomos possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, como por exemplo o cobre. O cobre ele tem o número atômico 29 e a distribuição eletrônica dele por camadas é 2, 8, 18 e 1. Então esse último elétron aí na última camada ele tem facilidade a perder esse elétron. A prata tem o número atômico 47, a distribuição eletrônica é 2, 8, 18, 18 e na última camada um elétron, portanto ela também tem facilidade de perder esse elétron. O ouro, número atômico 79, ele tem a distribuição 2, 8, 18, 32, 18 e também 1 na última camada, tendo facilidade de perder esse elétron. O ferro, que é o número atômico 26, ele tem a distribuição 2, 8, 14 e 2 na última camada, e aí ele tem facilidade de perder esses 2 elétrons. E o alumínio, número atômico 13, ele tem a distribuição 2, 8 e 3, tendo facilidade de perder esses 3 elétrons na última camada. Notem aí que o cobre, a prata e o ouro são bons condutores de eletricidade. A prata e o ouro não são utilizados na eletricidade comercialmente no dia a dia porque são muito caros. O cobre é o material mais utilizado em eletricidade que nós conhecemos. O alumínio, ele também tem propriedades elétricas, que ele é bastante utilizado em eletricidade, só que ele tem uma condutividade elétrica abaixo do cobre. Portanto, apesar dele ser mais barato que o cobre, mas por apresentar uma capacidade de condutividade elétrica abaixo do cobre, ele é menos utilizado. E o ferro, ele não é utilizado em materiais elétricos em geral, mas nós sabemos que é um metal que conduz eletricidade. Portanto, materiais como os metais, o grafite, são exemplos de condutores elétricos, já que são capazes de conduzir eletricidade. Conforme eu falei, os elétrons da última camada, eles formam uma nuvem eletrônica e nessa nuvem eles têm a facilidade de circular e poder formar a corrente elétrica. Semicondutores.
Átomos com 4 elétrons na camada de valência, como o silício e o germânio, ele podem se tornar condutores caso associados, ou seja, dopados a um átomo que nós chamamos de impureza, que possui 3 elétrons de valência, formando um semicondutor do tipo P. Ou seja, se a gente tiver um átomo de silício ou de germânio com 4 elétrons na camada de valência, nós fizermos uma dopagem com um átomo de boro, galho ou índio, por exemplo, possui 3 elétrons na camada de valência, nós vamos ter um composto formado por 7 elétrons na camada de valência. E aí nós estaremos formando um material do tipo P. Esse material do tipo P, nós não vamos encontrar em circuitos eletrônicos ele sozinho, mas ele vai poder estar fazendo uma junção com outro material, que seria a associação desse silício germânio, que possui 4 elétrons, com uma impureza que possua 5 elétrons de valência, formando um semicondutor do tipo N. Por exemplo, o fósforo ou o arsênico. Portanto, se nós temos o germânio ou silício com 4 elétrons na camada de valência e fizermos uma dopagem com o fósforo, por exemplo, que tem 5 elétrons na camada de valência, nós vamos ter 9 elétrons na última camada. Aí, quando nós fizermos uma junção PN, nós vamos ter um semicondutor que, dependendo a forma como ele é polarizado, ou seja, se ele vai receber um terminal positivo ou um sinal elétrico positivo na junção P e um sinal negativo, um polo negativo na junção N, ele vai poder conduzir eletricidade. Se ele tiver condições reversas ou inversas, ou seja, polo negativo na junção P, no material tipo P, e polo positivo no material tipo N, ele não vai conduzir corrente elétrica, ou seja, ele vai ser um condutor de acordo com as condições de polarização. Por isso que dizemos que ele é um semicondutor. Dependendo de determinadas condições, ele conduz corrente elétrica, dependendo sobre determinadas condições, ele não conduz. Nós vamos ver mais para frente sobre a junção PN. Aqui nós estamos falando assim, mais no geral sobre semicondutores, na formação aí do material tipo P, que é uma dopagem com o silício ou germânio com 4 elétrons, com um material com 3 elétrons na última camada, sendo que esse material ele vai estar sempre apto a receber mais um elétron e formar 8 na última camada. Já o material N ele sempre vai estar apto a perder um elétron, já que ele tem 9, e se estabilizar com 8 elétrons na última camada, respeitando sempre a teoria do octeto na química. E por final, pessoal, os isolantes ou dielétricos são aqueles materiais que eles possuem elétrons fortemente ligados ao núcleo. Esses materiais, eles possuem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Então, eles estão fortemente ligados ao núcleo, não têm tendência a perder esses elétrons. Então, eles são maus condutores de corrente elétrica, não conduzem corrente elétrica. Nós temos exemplos, o vidro, a mica, borracha, o plástico. Por isso que nós temos condutores elétricos, nós temos aquelas capas do condutor elétrico formado por um material plástico, que ele é um isolante que a gente possa manusear sem que a gente tenha contato direto com o material condutor de corrente elétrica, no caso o cobre. Tá ok, pessoal? Então eu vou pedir mais uma vez que vocês aí se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica,
curtam os nossos vídeos, compartilhem com os amigos, compartilhem no Facebook e cliquem no sininho aí para receber as novidades e até mais um novo vídeo aí sobre eletrônica, eletricidade ou eletrotécnica. Muito obrigado.